Você sente que está incomodando quando precisa falar dos seus sentimentos ou colocar limites em alguém? E se eu te dissesse que você incomoda muito mais quando não fala o que você sente, porque isso cria um abismo emocional entre você e as pessoas que você mais ama? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como parar de ter medo de incomodar. O meu nome é Juliana Magalhães, eu sou terapeuta especialista em feminilidade. No vídeo de hoje a gente vai entender de onde que vem esse medo de incomodar, de falar o que você pensa, de se posicionar na hora certa. E com certeza ter essa consciência vai te ajudar a ser uma mulher muito mais madura, uma mulher que sabe se comunicar, que sabe se posicionar nos seus relacionamentos e tanto viver melhor com você mesma como com as outras pessoas. Por isso, já sabe, fica comigo até o final e não esquece de deixar o seu like. Muitas vezes, esse medo de incomodar, ele não nasce da realidade em si que você está passando, e sim de alguma ferida emocional que você não cuidou. Quando você sente que pode estar incomodando com o que você vai falar, com o sentimento que você vai trazer, você tenta, por assim dizer, se reprimir, ocupar menos espaço. Mas será que esse problema, ele está na realidade em si que você está passando? Talvez será que aquela pessoa ali não responderia muito bem ao seu posicionamento? Será que é a sua postura hoje? Ou será que você tem alguma coisa aí reprimida da infância? Talvez algum momento que você expressou alguma emoção, que você falou algo que você não queria ter feito, e aí você foi rejeitada, você se sentiu oprimida e você vem inconscientemente repetindo esse padrão, porque você não quer mais se sentir daquela forma que você se sentiu lá no momento. O nosso cérebro, ele acaba repetindo padrões, ele vê, olha, a melhor maneira de resolver isso daqui é agir dessa forma. Então ele vai lá e ele começa a reproduzir daquele jeito. Mas será que hoje é o melhor a se fazer? Será que hoje é esse posicionamento de tentar ocupar menos espaço? Ele está sendo positivo para você? Você consegue puxar aí na sua memória qual que foi a primeira vez que você sentiu isso? Quando que foi que você queria falar alguma coisa e você deixou de falar? Ou que você falou e você foi reprimida? E aí você viu que aquilo era um comportamento, por assim dizer, de autodefesa. E você começou a fazer isso no automático. Lidar com essas questões, entender quais que são os padrões que a gente ainda está repetindo, pode ser desafiador. Mas começar a reforçar a sua identidade como uma mulher feminina madura vai te ajudar. E é por isso que eu super indico, se você ainda não entrou para o nosso grupo, se você ainda não assistiu o Despertar da Sua Essência, é um conteúdo com mais de 1 hora, te ajudando a reforçar a primeira etapa do seu amadurecimento emocional. O nosso amadurecimento emocional, ele acontece em 12 etapas. E o despertar, ele é realmente necessário para começar pelo primeiro pilar, que é reforçando a sua identidade. Quando alguém é inconveniente, faz uma pergunta ali atravessada, tem uma conduta desrespeitosa e você sente algo em você e ignora, na verdade você está criando um desconforto em você para não criar um desconforto na outra pessoa, sendo que a outra pessoa que teve uma atitude que não foi apropriada para você. Então, se calar, você também vai estar impedindo o amadurecimento dela. Na maioria das vezes, para não dizer assim, 99% das vezes, quando a pessoa faz isso, não tem a ver com você, e sim com ela. Tem a ver com as feridas, com as dores dela. Mas você não se posicionar causa um desconforto em você. Então, nesse caso, você tem 3 opções. A primeira é você avaliar se aquilo ali vale o seu tempo, se é sobre você ou se é realmente sobre a outra pessoa. Se você avaliar ali e falar aquilo ali tem muito mais a ver com ela do que comigo, e realmente você pode ali deixar passar se foi algo que você conseguiu resolver com você mesma e não está te causando desconforto. Se está te causando algum desconforto, uma técnica simples de passar o desconforto, por assim dizer, para outra pessoa é fazer cara de paisagem, olhar bem no fundo do olho dela e falar: não entendi o que você quis dizer. Porque geralmente essas brincadeirinhas, esses comentários aí inapropriados, se a pessoa precisar se explicar, ela vai ficar com vergonha.
Então você passa esse desconforto para outra pessoa e ela percebe que você não gostou do que ela fez. E a terceira opção é se for uma pessoa que você quer ter uma conexão mais próxima ou que vocês já têm e você não quer também jogar esse desconforto para ela, você quer resolver. Então o que você pode fazer é aprender sobre comunicação. Aqui no YouTube eu tenho uma aula sobre comunicação não violenta. Ela tá muito boa, tá super atual, mesmo que eu já tenha gravado há um tempinho atrás. Ela tá super completa. E dentro do Rotina Feminina eu tenho uma aula de comunicação feminina, onde eu pego a comunicação vulnerável e eu aprofundo ela. Então eu trago para as minhas alunas um passo a passo, com tabelas para identificar suas próprias emoções. Eu ajudo mesmo de uma forma muito mais detalhada a não fazer isso só uma vez, mas ter esse hábito até o cérebro automatizar. A gente não sabe que tudo aquilo que a gente vai repetindo, o cérebro ele automatiza? Então, à medida que você vai fazendo essa comunicação, 1, 2, 3, com o tempo, você andou um pouquinho, você pensou um pouquinho, você já vai ter a resposta. Você não vai precisar anotar, você não vai precisar pensar, mas a princípio é super necessário você começar a desenvolver essa inteligência emocional. Então essa aula, ela é super importante e super completa. Outro passo que é muito importante de você fazer é reconhecer onde no seu corpo você tem esse desconforto. Quando alguém faz alguma coisa, quando você precisa impor limites, e aí onde que vem? É um nó na garganta? É um embrulho no estômago? Por quê? Porque quando você passa a identificar e você passa a acolher, você passa a repetir mentalmente para você, tá tudo bem sentir isso, as minhas emoções elas são automáticas, elas são como bússola, elas estão apontando para onde eu preciso olhar. Você passa a criar dentro de você, por assim dizer, um ambiente seguro para as suas emoções. Porque as nossas emoções, como eu falei, elas são automáticas. Nós não temos essa opção aí de controlar, até porque elas foram muito bem pensadas, elas foram estruturadas elas foram estruturadas porque a gente realmente precisa delas. A gente precisa do medo, a gente precisa da tristeza, a gente precisa desses desconfortos no nosso corpo justamente para a gente olhar, para a gente se atentar a eles. E à medida que você vai fazendo isso, que você vai reconhecendo também no seu corpo, olha, quando eu sinto esse aperto aqui no estômago, que eu tô me sentindo assim, você começa a assimilar e você começa a ter um autoconhecimento sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas emoções e sobre o seu próprio corpo. E você passa a lidar melhor com as suas emoções, porque elas já não são mais tão inconscientes assim. Você agora sabe do que se trata. E falando sobre se conhecer melhor, dentro do meu e-book Desbloqueie o Poder da Sua Essência Feminina, eu te explico como que entender as feridas emocionais que você vem trazendo da infância. E falando sobre se conhecer melhor, dentro do meu e-book Desbloqueie o Poder da Sua Essência Feminina, eu te explico como que entender feridas emocionais que podem surgir na infância e como que elas se desencadeiam na vida adulta é fundamental para a gente poder ser mulheres adultas muito mais equilibradas, porque a gente tem noção de onde que vem aqueles comportamentos e a partir do momento que a gente toma consciência, a gente já consegue escolher se quer continuar agindo naquele mesmo padrão ou não. O medo de incomodar, na verdade, ele vem do medo do atrito com a outra pessoa. Quantas vezes você está aí começando um relacionamento e aí acontece alguma coisa e você prefere não falar, para a pessoa não te achar chata, dramática, mas na verdade, quando você opta por essa omissão, podem acontecer duas coisas piores. A primeira é que pode acontecer um afastamento emocional e até mesmo físico, porque se você não se sente bem perto daquela pessoa, talvez você prefira ou vocês com o tempo mesmo vão se distanciando. E talvez isso crie para você um isolamento. Para não precisar me posicionar, eu prefiro ficar sozinha. Nós somos seres criados para nos relacionar, somos seres sociais. Então o isolamento, ele não é bom, ele não é benéfico para a nossa saúde mental. E outra coisa também muito ruim que pode acontecer são as explosões desproporcionais. Porque conforme você vai guardando muita mágoa, muito ressentimento ali da pessoa, às vezes uma coisinha bem pequena que a pessoa faz, você já vai explodir de uma forma ali que a pessoa não vai nem entender.
mas na verdade não foi por causa daquela última gotinha. É porque você já veio deixando o copo encher há muito tempo. Será que só existe essas duas opções? Como eu já falei antes, não. A gente tem a opção de aprender a se comunicar. E aprender a se comunicar não significa que você vai manipular o outro, e sim que você vai trazer o que você sente. E as pessoas certas, as pessoas que verdadeiramente te amam, elas não vão se afastar por você ter expressado os seus sentimentos e as suas necessidades. E agora você pode estar pensando aí, Ju, eu já fiz isso. Eu já trouxe para o meu relacionamento, tanto amoroso quanto com as outras pessoas, eu já trouxe a comunicação vulnerável e não deu certo. E detalhe, eu não posso cortar relações com essa pessoa. Essa pessoa invalidou meu sentimento, essa pessoa não deu atenção e eu não posso cortar relações. O que eu faço? Isso com certeza é um assunto muito importante, muito relevante, e eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Como lidar com pessoas que você não pode cortar relações e que você também não consegue ter uma comunicação saudável com elas. Olha esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Trazer para o nosso consciente que esse medo de incomodar, esse medo de ocupar espaço, ele não é algo da nossa vida adulta, e sim que ele tem uma raiz lá na infância, tem a ver com o medo da rejeição. É muito importante para a gente começar a aprender a se posicionar na vida adulta, porque a gente passa a ter o entendimento que quando a gente se protege, quando a gente passa a impor limites, nós não estamos sendo uma pessoa difícil, e sim estamos procurando cultivar um relacionamento recíproco, onde fica bom para outra pessoa e fica bom para a gente também. Se você já sabe de tudo isso, mas você ainda não sabe como fazer na prática, se você ainda tem dificuldades internas de lidar com esse medo da rejeição, de não saber se posicionar, de achar que as outras pessoas não vão aceitar você, de achar que vão se afastar, e você quer um acompanhamento mais personalizado, eu abri alguns horários para o meu acompanhamento individual. Realmente são poucos horários porque eu tenho pouco tempo disponível para fazer esse acompanhamento bem personalizado, bem individual, e eu gosto de me dedicar a cada pessoa, entender quais que são as dores, como que foi a infância. Então, como é uma dedicação muito grande, são poucas vagas e o link para você se inscrever vai ficar aqui na descrição. Ser uma mulher feminina madura é aceitar sim ser vulnerável em alguns momentos, com pessoas que realmente merecem ter acesso a essa nossa vulnerabilidade, sabendo que trazer isso para o relacionamento não é demonstrar fraqueza, e sim criar um ambiente para verdadeira conexão emocional. Como no próprio filme Divertidamente mostra, quando a tristeza vai lá consolar o Bing Bong e a alegria percebe que ele se sentiu muito à vontade com ela porque ela acolheu e tudo mais. Então, não é só de momentos felizes que a gente cria conexão, e sim nos momentos que a gente precisa ser acolhido, são os momentos sim que vão criar as conexões emocionais mais fortes que nós vamos ter na vida. Por isso, abrace e valorize o seu direito de ser imperfeita, porque até o momento todos nós somos imperfeitos. E, por assim dizer, incomode sim se você precisar. Porque quem realmente merece ter a sua companhia e permanecer na sua vida são pessoas que lidam com você por inteira. E não estou dizendo que você deve ser imatura e que você deve ser chata, mas que você saiba se posicionar, que você aprenda sobre comunicação. A gente já veio alinhando todos esses pontos antes, para não chegar aqui no final e aparentar que eu estou falando seja chata, seja inconveniente, que não é essa a intenção do vídeo. Mas sim que você tenha esse conhecimento, esse entendimento de ser inteira. E não que você tente ali caber em ambientes que deformem a sua personalidade e que estão, na verdade, te magoando, te diminuindo, te deixando para baixo. Esses não são ambientes para você e eu espero que o meu trabalho aqui te ajude nisso. Me conta aqui embaixo, já teve aí algum momento da sua vida que você teve medo de incomodar, que você não quis se posicionar, que você deixou alguma coisa passar e aí você se arrepende? Me conta aqui que eu vou amar ler a sua história. E como hoje eu falei muito sobre vulnerabilidade, eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre vulnerabilidade e antifragilidade, se a gente precisa ser uma coisa ou outra. Se você ainda não assistiu, eu já tô te esperando lá. Não vou nem te dar tchau.